Olá, alunos, boa noite. Meu nome é Maria Lúcia, eu sou estudante de Pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi e eu estou fazendo estágio supervisionado na modalidade EJA e devido à pandemia, esse estágio está sendo online, tudo bem? Eu vou estar passando para vocês sobre o Brasil, história do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, é o qual nós estamos vivendo atualmente. Antes de estar falando sobre o Brasil, primeiro eu vou estar falando com vocês sobre um pouquinho da história do EJA. A modalidade EJA, ela foi amparada, né, um ensino amparado por lei para pessoas que não tiveram acesso ao ensino regular na idade certa. Eu digo a idade certa porque o fundamental funciona dos 6 aos 14 anos e o médio dos 14 aos 17 anos. Essa modalidade ela já passou por várias modalidades, várias transformações, e não para por aí, né? Ainda temos muito pela frente, né, para estar transformando esse ensino. Mas o importante é que vocês tenham um ensino de qualidade, que vocês aprendam, possam estar realizando um desejo. Na época dos jesuítas, também já houve essa modalidade EJA, onde os jesuítas começaram desde a colonização do Brasil, onde eles catequizavam e alfabetizavam os filhos de indígenas e também os índios adultos. Os jesuítas, eles fazia parte de um grupo, eles propagavam, né, a fé católica e eles faziam parte do grupo da Companhia de Jesus. Era esse nome que se dava aos jesuítas, né? Eles faziam parte da Companhia de Jesus na época da colonização do Brasil. Nós vamos estar falando um pouco sobre o Brasil colônia e a história do Brasil colônia, né, começou na época que compreendeu o período de 1530 a 1822. Esse período começou quando o governo português enviou ao Brasil as primeiras expedições colonizadas, chefiada por Martim Afonso de Souza. E em 1532 ele fundou o primeiro núcleo de povoamento na vila de São Vicente, no litoral, hoje o atual estado de São Paulo. Na época do Brasil colônia, eu vou estar vendo aqui para vocês, várias expedições foram enviadas a Portugal, visando conhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. Mais importantes foram comandadas por Cristóvão Jacques, lá de 1526 a 1516 a 1526, né? Portanto, esses 10 anos que combateu os franceses, né? Também a Martim Afonso de Souza, lá em 1532, combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção do açúcar. Para colonizar o Brasil e garantir a posse das terras, em 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias, e essas capitanias
eram imensos lotes de terras que estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, o qual foi um documento assinado pelos portugueses e espanhóis, e esses lotes foram doados a capitães donatários pertencentes à pequena nobreza lusitana, lusitana, claro, de português, que por sua conta promovia a defesa local da colonização. A produção do açúcar também foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Foi no Nordeste do país que a atividade açucareira atingiu em seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e na Bahia, nos séculos XVI e XVII. Essas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. Lá, fundamentalmente, na época da colonização, 3 grupos de étnicos indígenas negros e africanos, os brancos, europeus, principalmente os portugueses, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil, eles pertenciam a várias classes e sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Também foi preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas, algumas eram inimigas entre si, e isso se usava pelos europeus quando estavam a guerrear contra os portugueses, Da mesma forma, os negros que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores distintos e não constituíam um povo homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo observado pelo português indígena. O Brasil colônia, o engenho era centro dinâmico de toda a vida social, e isso possibilitava a autoridade máxima, prestígio e poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores, com negras escravizadas e padres negros escravizados, o feitor, o mestre do açúcar e os trabalhos livres. Falando em colonização, nós vamos falar um pouco sobre as economias do nosso Brasil, que na época o extrativismo econômico era a extração do pau-brasil. Foi a primeira extração do pau-brasil, que o pau-brasil fornecia um pó avermelhado, que esse pó eles usavam muito lá na Europa para a tintura de tecido. E também, depois o segundo veio a cana-de-açúcar, os engenhos de açúcar. E lá, nesses engenhos, eles exploravam os negros que vieram da África, como escravizando, para estarem extraindo as canas de açúcar para a produção do açúcar. Então, pessoal, assim, falei um pouco sobre o Brasil colônia. Agora nós vamos estar falando um pouco sobre o Brasil Império. O Brasil Império compreendeu o período de 1822 a 1829, quando o país foi governado por uma monarquia constitucional. Esta época teve início com a aclamação do imperador Dom Pedro I em 1822 e se prolongou até a proclamação da República de 1889. O primeiro reinado aconteceu de 1822 até 1831. Oficialmente, o Império do Brasil começou com a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822. Quando completava 24 anos, Dom Pedro I teve que enfrentar difíceis situações criadas por algumas províncias onde as juntas governativas provisórias eram dominadas por portugueses.
A separação entre Brasil e Portugal não foi aceita, por exemplo, na província da Bahia, onde os soldados se amontoaram, declarando-se fiéis às cortes de Lisboa. Ali Dom Pedro I não foi reconhecido como governante. Então, após várias batalhas, os soldados portugueses não expulsão da Bahia, a luta terminou em 2 de julho de 1823. A Constituição de 1824 teve a Assembleia Constituinte, foi convocada por Dom Pedro I e se reuniu pela primeira vez no dia 3 de maio de 1823 para elaborar a primeira Constituição do Brasil. A declaração de Dom Pedro I, que defendia a pátria, a Constituição, desde que fosse digna até a do Brasil, desencadeou vários desentendimentos entre os deputados liberais, radicais e imperador, que levantou Dom Pedro e dissolveu a Assembleia 6 meses depois. Após a dissolução da Assembleia, Dom Pedro I escolheu uma comissão de 10 pessoas de suas confiança, encarregou a elaborar uma Constituição para o país. E aí, em 16 dias, estava pronta, baseada no projeto, foi elaborada essa Constituição. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I jurou obedecer à Carta Magna que outorgava ao Brasil. Então, a Constituição de 1824, ela estabelecia a monarquia constitucional como regime político e os 3 poderes executivos, legislativo e judiciário. Além disso, criou o poder moderador, que funcionou como um contrapeso, onde o imperador podia mediar esses 3 poderes e em caso de crise, se tivesse alguma crise. E a Constituição de 1824 estabeleceu a monarquia constitucional como regime político e os 3 poderes executivo, legislativo e judiciário. Além disso, criava o poder moderador, que funcionaria como um contrapeso, onde o imperador poderia mediar entre os 3 poderes em caso de crise. Isso aqui foi o que eu tinha dito já, mas aí eu tive que ver onde que eu tinha parado, para pensar. E então foi concentrado, os poderes nas mãos dos imperadores, que recebeu crítica de diversas províncias. Foi o caso de Pernambuco, onde se iniciou uma revolta de caráteres separatista. E em 1824 aí houve uma adesão da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, que criaram a Confederação do Equador. O movimento seguiu por manter o governo pouco tempo. O empresário foi violento e um dos líderes populares de Pernambuco, Frei Caneca, em 1779 até 1825, foi preso e fuzilado. A abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I enfrentou grande dificuldade financeira e política durante seu governo. A concentração de poderes e violenta repressão da Confederação do Equador, os constantes empréstimos, falência do Banco do Brasil, em 1829, entre outros fatores, contribuíram para diminuir o prestígio do imperador junto à população. E, igualmente, a morte de Dom João VI abriu a questão da sucessão do trono português. Dom Pedro I era o herdeiro, mas como já era imperador do Brasil, Dom Miguel, seu irmão, que proclamou o rei de Portugal, Dom Pedro I protestou porque Dom João VI não havia tirado da linha de sucessão. Foi igualmente com... aí ele decidiu então abdicar ao trono brasileiro. Depois de 10 anos de governo, o Brasil e seu herdeiro
Pedro de Alcântara, de 1825 a 1891, que tinha pouco mais que 5 anos de idade e só reinou mais tarde com o título de Dom Pedro II. Aí o período da regência, né, que veio em 1831 até 1840, portanto, 9 anos. Nesse período, governou o Império a regência trina provisória em 1831, a regência trina permanente em 1831 a 1835. A Constituição de 1824 determinou que o Império seria governado por uma regência composta por 3 membros em caso de minoridade do herdeiro. E em 1834 foram introduzidas alterações importantes no texto constitucional, como o estabelecimento de um regente único do Império. Esta mudança ficou conhecida como Ato Adicional de 1831. O padre Antônio Feijó, ministro da Justiça, foi eleito para o cargo e tomou posse em 12 de outubro de 1835. A regência de Diogo Antônio Feijó durante o ano de 1837, mas diante da crescente revolta das províncias, renunciou ao cargo. No ano seguinte, Pedro de Araújo Lima, 1793 a 1870, foi escolhido como novo regente. A regência de Araújo Lima, porém, não conseguiu afastar o clima da insatisfação reinante. No período regencial ocorreu diversas crises no período regencial e essas crises foram marcadas por rebeliões populares contra a miséria, entre elas Cabanagem, no Pará, tem a Sabinada, na Bahia, Balaiada, no Maranhão, Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, e a antecipação de maioridade de Dom Pedro II foi apresentada como solução para a luta entre as facções políticas e os protestos nas províncias, pois o imperador seria um poder neutro e uma figura autoridade legítima. Aí, então, veio nessa maioridade antecipada do imperador, foi proclamada em 23 de julho de 1840 perante a Assembleia Geral. Aí ela subiu ao trono com a idade de 14 anos e 7 meses. O segundo reinado veio de 1840 a 1889, quando Dom Pedro II governou o Brasil durante quase meio século, e o início desse período foi marcado pelas lutas partidárias pelo poder, dando origem às revoltas liberais de São Paulo e de Minas Gerais. E uma delas foi a Revolução Praieira, movimento de caráter liberal que ocorreu em Pernambuco. Somente a partir de 1850 o Império conheceu a fase de calmaria na política interna. Por outro lado, a política externa do Brasil durante o segundo reinado esteve voltada para o equilíbrio sul-americano, né? O objetivo era manter a livre navegação dos latinos como Prata, Uruguai, Paraná e Paraguai. O Brasil empreendeu 3 campanhas políticas na região do Rio da Prata no período de 1851 e 1870, a Guerra do Prata, também conhecida como campanha contra Oribe e Rosas, e a campanha contra Assis e Uruguai. E em 1864 e 1870 o Brasil respondeu à invasão do Paraguai, travando uma guerra contra esse país, e o conflito terminou com a morte do ditador paraguaio Solano Lopes e a vitória brasileira.
A economia no período imperial foi o açúcar, o algodão, o cacau, o tabaco e a borracha representaram parte significativa da produção agrícola durante o Império. No entanto, o produto que passou a ocupar toda a pauta da exportação brasileira nessa época foi o café na região do Sudeste. Esse produto foi responsável pelo aparecimento da aristocracia do Segundo Reinado. E, ao mesmo tempo, né, começaram a campanha de abolição da escravidão em todo o mundo. Isso dividiu a elite brasileira durante todo o século XIX, e o braço escravo começou a ser substituído pelo trabalho livre do imigrante europeu, especialmente a partir de 1848, quando ocorriam várias crises políticas na Europa. E a indústria brasileira começou a germinar em 1844, quando foi constituídas as primeiras estradas de ferro mecanizadas do engenho de açúcar, implantado na iluminação, gás, e os empresários da segunda metade do século XIX destacaram-se o Barão de Mauá. O governo imperial ficou sem o apoio das elites rurais após a abolição da escravidão, desculpe aí, em 1888, e também a relação com o exército desgastava após a Guerra do Paraguai. Um grupo de militares insatisfeitos que se reuniu dar um golpe em 15 de novembro de 1889. A família imperial foi exilada e o período imperial chegou ao fim no Brasil. Então, falando um pouco sobre a Guerra do Paraguai, né, foi um reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina na Argentina e Uruguai, Brasil e Paraguai. Resultou em enorme destruição e grande saldo de mortos, conflito de maior duração, proporção de toda a história da América do Sul. A Guerra do Paraguai foi um grande divisor, né, das águas para todos os países envolvidos. Aí, a causa da Guerra do Paraguai, diferentemente do que pensava década atrás, as causas da Guerra do Paraguai não se relacionou ao imperialismo da Inglaterra. O estudo recente realizado a partir de comprovação documental mostraram que esse conflito foi resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia Platina. E esse trecho citado baseou em novo estudo e atualmente foi considerado as últimas palavras da hidrografia da Guerra do Paraguai. E para mais informações sobre as causas da guerra, vamos estar vendo aqui, a ocupação paraguaia do Mato Grosso foi conduzida por 7.700 soldados que derrotaram facilmente as fracas forças de defesa dessa região, 875 militares do exército, 3.000 membros da principal, devido à dificuldade do acesso do Mato Grosso naquela época. O único caminho para essa província consistiu na navegação dos rios na Bacia Platina. E em seguida as forças do Solano Lopes, né, foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul e Blancos na guerra contra o Brasil. E os colorados passaram, né, por isso, solicitaram passagem por Corrientes para Mitre, presidente argentino. A ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul, em Corrientes, foi a grande fracasso. As tropas paraguaias conquistaram a inimizade das populações locais por causa de saques realizados e foram cercados por tropas adversárias e foram forçadas rendições de retiradas a partir das derrotas, né, que ocorreram na segunda metade de 1865. O Paraguai assumiu uma posição defensiva na guerra
e o desentendimento do comando do exército da Tríplice Aliança atrasaram as nações militares e o comando das tropas e as funções do Bartolomé Mitre, mais problemas do convívio com Marquês e Tamandaré atrapalhou o gerenciamento das tropas e a tomada de decisões. Aí então a fase final da guerra foi marcada pelo esgotamento do Paraguai e pelas sucessivas derrotas, com destaque para a capitulação da fortaleza de Humaitá. E aí, em 1868, a invasão e o saque de Assunção, em 1º de janeiro de 1869, que depois da conquista de Assunção, a guerra transformou e uma caçada de Solano Lopes, que foi considerado o traidor da pátria pelo governo provisório. E aí o Paraguai, a partir de 1869, nesse sentido, nesse período, 1868 e 1869, os exércitos brasileiros foram liderados por Caxias, o maior nome do exército brasileiro. E a partir de finais de 1869, a liderança dos exércitos brasileiros foi assumida por Conde Deu, já que Caxias era contrário e continuação do conflito. A caçada a Solano encerrou na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando o soldado brasileiro matou o ex-ditador paraguaio e finalizou assim a Guerra do Paraguai. Então, continuando com falar mais um pouco do Brasil Império, né? Que esse período do Brasil Império ele teve início com o processo de independência do Brasil em 1821, 1825 e terminou com a proclamação da República de 1889 a 1822, o que foi o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves tornou-se dificilmente o Império do Brasil, o qual estabeleceu como uma forma de governo uma monarquia constitucional parlamentarista e Dom Pedro I como primeiro imperador do Brasil. Tradicionalmente dividiu o Brasil Império em 3 fases: primeiro reinado, segundo reinado. Podemos compreender que o processo de independência do Brasil e, consequentemente, da Constituição do Brasil Império a partir de 3 contextos que se interferiram e relacionaram o transcontinental, americano e local. Então, esse contexto transcontinental com a Revolução Francesa, e em 1789 a Europa passou por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas que estendeu em diversos conflitos até o século XIX. Esse conflito ocorreu entre os movimentos revolucionários em grandes medidas, representados pela França, e as forças raciocinárias representadas sobretudo pela monarquia do Império Britânico, o Império da Rússia, o Império da Prússia e o Império Austríaco. Essas monarquias prenderam a volta do antigo regime no continente europeu. E à frente dos franceses estava Napoleão Bonaparte, que após se declarar imperador da França em 1804, construiu também o exército mais poderoso já visto na Europa, a Grã-Bretanha. Por outro lado, já se destacou como principal potência econômica no século XIX. Desde o século XVII, mantinha fortes relações diplomáticas com o Reino de Portugal. Portugal e a Grã-Bretanha assinaram uma convenção secreta no mesmo ano, transferindo a sede da monarquia da metrópole Portugal para o então capital da colônia portuguesa, o Rio de Janeiro, no Brasil, né, em 1808, fugiu Napoleão da colônia portuguesa e ele e a família real e portuguesa desembarcaram no Brasil, trouxeram uma estrutura institucional, hábitos da corte, e em 1815 o Estado do Brasil tornou oficialmente Reino de Portugal. O Brasil, Algarves, mesmo ao ano que Napoleão se derrotado na Batalha de Waterloo, embora as tropas francesas já haviam
ocupado Portugal em 1811, né? Aí logo depois a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, Portugal, na figura de seu príncipe regente Dom João de Bragança, assinou o decreto de abertura dos portos de nações amigas e em 1808, que na prática colocou fim ao pacto colonial em permitir que a colônia portuguesa pudesse estabelecer relações comerciais com outras nações europeias. Esse teria sido um dos primeiros movimentos em direção ao processo de independência do Brasil. Agora, continuando, nós vamos estar falando um pouco sobre o Brasil República, que é o período da história do Brasil que teve início com a proclamação da República. Foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e vigora até os dias de hoje, né? E a República Brasileira foi dividida em República Velha, ou Primeira República, Era Vargas ou Nova República, e República Populista, Ditadura Militar e Nova República. A República Velha, ou Primeira República, foi de 1889 a 1930. Após a proclamação da República no Brasil, constituiu imediatamente um governo provisório. O governo provisório era chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que deveria dirigir o país até que fosse elaborada uma nova Constituição. E no dia 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a segunda Constituição brasileira e a primeira da República. No dia seguinte à promulgação da Constituição, foram eleitos pelo Congresso Nacional e o primeiro presidente e o vice. Aí veio a República da Espada, que foi de 1889 a 1894, e em virtude da condição militar dos dois primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca, de 1891, e Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Aí teve a República Oligárquica, de 1894 a 1930, e esse período que os oligarcas agrários dominavam o país, conhecido popularmente como a política do café com leite, que era em razão da dominação paulista e mineira. O governo federal, que só determinou com a Revolução de 1930, durante o período apenas 3 presidentes não procediram dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. A supremacia política das grandes oligarquias foi aniquilada com a Revolução de 1930. Então, em 1930 a 1945 foi a Era Vargas ou Nova República. Esse período foi dominado da Era Vargas, era a época que o chefe do governo brasileiro era o gaúcho Getúlio Vargas, e essa fase subdividiu em governo provisório de 1930 a 1934 e o governo constitucional ou presidencial de 1934 a 1937 e o Estado Novo, o regime ditatorial de 1937 até 1945. Aí, a partir de 1930, as massas populares foram incorporadas a processos políticos sempre sob controle. Uma das reações contra a nova ordem política instalou pela Revolução de 1930 e foi o movimento constitucionalista,
de 1932, o movimento ocorreu em São Paulo, onde as elites políticas tentaram retomar o controle político. Em 1933, Getúlio Vargas promoveu eleições para a Assembleia Constituinte, a instalação, e ocorreu em 10 de novembro, quando foi promulgada a nova Constituição em 1934. O período do governo constitucionalista de Getúlio Vargas foi uma fase marcada pelo choque de duas correntes, né, ideológica, era a ação integralista brasileira e a ideologia de métodos fascistas, e a Aliança Nacional Libertadora, movimento da Frente Popular. Aí, durante a radicalização comunista, o Getúlio conseguiu do Congresso o decreto de estado de guerra. No dia 10 de novembro de 1934, Getúlio fez uma proclamação ao povo justificando a necessidade de um governo autoritário, e nascia assim o Estado Novo. E no mesmo dia dos golpes foi outorgada a nova Constituição brasileira, que baseou na Constituição polonesa, e a aproximação de Getúlio com os comunistas alarmou o meio político. No dia 29 de outubro de 1945. Getúlio Vargas foi deposto, pondo fim na ditadura do Brasil, e a República Populista de 1945 a 1964, o ex-ministro da Guerra do governo de Getúlio Vargas, general Eurico Gaspar Dutra, venceu as eleições de dezembro de 1945. Em 18 de setembro de 1946 foi promulgada a Quinta Constituição Brasileira. Essa carta garantiu os direitos civis e eleições livres, que iria reger a vida do país por mais de duas décadas. E foram presidentes deste período Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951, Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, Café Filho, de 1954 a 1955, Carlos Luiz, 1955, Nereu Ramos, 1955 a 1956, e Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, e Jânio Quadro, de 1961, João Goulart, de 1961 a 1964. Getúlio Vargas venceu as eleições de 1950, 5 anos após ser derrubado do poder. A nova era Vargas, com sua política nacionalista, recebeu o apoio das classes populistas e setores de burguesa, dos grupos políticos à esquerda e de parte do exército. Vargas enfrentou fortes oposições da União Democrática Nacional, o UDN, né? União Democrática Nacional, que tinha Carlos Lacerda, de 1914 a 1977, como seu principal porta-voz, e pregava a destruição do presidente, né? E a ala extremista da oposição, liderada por Carlos Lacerda, acusava as pessoas ligadas ao governo da corrupção. Também denunciou financiamento escandaloso do Banco do Brasil. Vargas era acusado de pretender instalar no Brasil uma república sindicalista. O regime era semelhante ao que Perón havia instalado na Argentina, e os militares oposicionistas exigiram o afastamento definitivo de Vargas no dia 24 de agosto de 1954, e Vargas cometeu suicídio. E aí aconteceu o apogeu e a crise do populismo, né? Nos 17 meses que sucederam a morte de Getúlio Vargas, 3 presidentes ocuparam o poder, foram eles Café Filho, né? E depois foi Carlos Luiz e depois Nereu Ramos. A situação política era difícil. Em 1955 houve novas eleições para presidente. Juscelino Kubitschek
Foi eleito com a promessa de realizar 50 anos de progresso em 5 anos de governo, e a sua administração foi marcada por obras de grande repercussão, entre elas a construção de Brasília, a nova capital do país, e em 1961 o populista Jânio Quadros foi eleito. Ele renunciou, contudo, em 25 de agosto, de acordo com a Constituição. O vice João Goulart deveria assumir a presidência, né? Então houve, porém, um veto militar à posse de Jango, acusado de comunista. A solução para a crise política foi a promulgação da emenda constitucional que instituiu o sistema parlamentarista do governo no país. A emenda limitava o poder do presidente João Goulart, empossado em 7 de setembro de 1961, e colocava em prática uma política nacionalista. Um plebiscito realizado em 1963 determinou a volta do regime presidencialista. Em 31 de março de 1964, um golpe militar com o governo derrubou João Goulart. Em 9 de abril, o Comando Revolucionista promulgou o Ato Constitucional de número 1, que dava amplos poderes ao alto comando militar. Aí veio a ditadura militar de 1964 a 1985, o período que foi de 1964 a 1985 foi marcado pela presença de militares na vida política brasileira. Durante 2 décadas foi estabelecido um regime autoritário centralizado, e os presidentes desse período formaram Marechal Castelo Branco, de 1964 a 1967, General Costa e Silva, de 1967 a 1969, o General Médici, de 1869 a 1974, e General Ernesto Geisel, o primeiro, né, que eu fiz uma listinha aqui para eu não esquecer o nome dos presidentes, né? General Ernesto Geisel, 1974 a 1979, General Figueiredo, de 1979 a 1985. E em agosto de 1979 foi assinada a Lei Anistia, suspendendo as penalidades impostas aos opositores de regime militar. Em 1982, a sociedade brasileira começou a organizar a campanha das diretas já para a realização de eleições para a presidência da República, e em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente do Congresso Nacional. Vamos estar vendo aqui a nova República, né, que foi de 1985 até os dias atuais, que é a eleição de Tancredo Neves, de 1910 a 1985, iniciou uma nova fase da história republicana. No entanto, Tancredo não chegou a exercer o cargo. A doença e a morte de Tancredo abalaram o país. Com a morte de Tancredo, assumiu a presidência em caráter definitivo o vice José Sarney, e se sucederam no poder Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer. Esse foram a história do Brasil. Mas ainda não para por aí. Porque nós temos atualmente o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem, alunos, então, já que nós falamos, né, sobre Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, eu vou estar deixando aqui uns exercícios com vocês, né, para reflexão, né. Eu vou estar
perguntando primeiro, fazendo uma pergunta aqui, sobre o Brasil colônia. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi A. Pau-brasil, B. Mineração, C. Cana-de-açúcar, D. Café ou E. Algodão. Para um pouco aí para ir pensando aí, vão respondendo que já já nós estaremos vendo a resposta. Essa é a questão sobre Brasil colônia. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi pau-brasil, mineração, cana-de-açúcar, café ou algodão. Vamos lá? Então, todo mundo respondeu aí. A extração e comercialização do pau-brasil foi a primeira atividade econômica, a realização pelos portugueses no Brasil e mais tarde foi que se implantou a cana-de-açúcar. Então, a resposta correta foi a resposta A, letra A, que é a extração do pau-brasil. E quem respondeu a letra A, parabéns, acertou. Vamos a mais uma pergunta, né? Outra questão, a próxima é sobre o Brasil Império. E vamos lá. Um dos grupos mais ativos no golpe que promoveu a derrubada da monarquia e a proclamação da república foram os militares. Que ideologia influenciou a ação dos militares no final do século XIX? Qual foi essa ideologia? Socialismo, positivismo, liberalismo, anarquismo ou libertarianismo? Pensando, todo mundo pensando. A pergunta é: qual a ideologia que influenciou a ação dos militares no final do século XIX? Socialismo, positivismo, liberalismo, anarquismo ou libertarianismo? Pronto, vamos lá? Os militares brasileiros foram fortemente influenciados pelo positivismo.
e o conjunto de ideias desenvolvidas pelos franceses Auguste Comte. Por meio do positivismo, eles exaltaram cientificismo e adotaram a ideia de progresso, justificando a busca pelo progresso via autoritarismo. Então, quem respondeu a letra B acertou. Foi o positivismo. Vamos a mais uma questão. Essa agora é sobre Brasil República. A República Velha, de 1894 a 1930, foi caracterizada por um período de paz completa em todo o território nacional, pela alternância de poder entre o partido estadual realizado pelos sufrágio universal masculino ou por uma seção social libertos pelo dia 13 de maio de 1888, ou pela dominação elite agrária estadual, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. Pensando, vou repetir. A questão República Velha, de 1894 a 1930, foi caracterizada por: letra A, por um período de paz completa em todo o território nacional, pela alternância de poder entre os partidos estaduais realizados pelo sufrágio universal masculino, ou questão C, por uma seção social dos libertos pela Lei de 13 de maio de 1888, letra D, pela dominação das elites agrárias estadual, especialmente as de São Paulo e Minas Gerais. Pronto? Vamos lá para a resposta. Pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente pela de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, quem respondeu a letra D acertou. Parabéns. Bem, ok? Vocês estão querendo mais uma pergunta, né? Estão querendo mais pergunta sobre Brasil República? Vamos falar então sobre Brasil República. Mais uma perguntinha para vocês. A primeira capital do Brasil foi... Qual a primeira capital do Brasil? Foi São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís ou Brasília? Aí vocês vão pensando aí, já dá a resposta. A primeira capital do Brasil foi São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís ou Brasília? Foram rápidos. Foram rápidos. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, quem respondeu a letra C acertou. Parabéns.
Vamos estar vendo mais outra pergunta, a última agora. A última, lá no Brasil Colônia, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Brasil e Portugal, França e Portugal, Portugal e Inglaterra, Inglaterra e França, Portugal e Espanha. Tratado de Tordesilhas foi um acordo, né, um documento assinado. Esses dois países fizeram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. E esse acordo foi feito pelo Brasil e Portugal, França e Portugal, Portugal e Inglaterra, Inglaterra e França, Portugal e Espanha. Pronto, já vamos responder. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito por Portugal e Espanha. Portanto, quem respondeu a letra E acertou. Parabéns. Bem, eu quero me desculpar com vocês e fazer aqui uma correção. A questão que foi feita sobre a primeira capital do Brasil, a qual nós respondemos que foi Salvador. Essa questão não, eu tinha dito que estava dentro do Brasil República, mas não é, perdão, me desculpem. Essa questão está dentro do Brasil Colônia, entendeu? Na época do Brasil colonial, a primeira capital do Brasil foi Salvador, cidade fundada por Tomé de Souza. Então, me desculpem, tá? Muito obrigada. Bem, queridos alunos, eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção dispensada. Muito obrigada por essa atenção que vocês me deram, né? Por eu estar realizando esse estágio. E eu espero que vocês tenham proveito, né? A minha intenção foi passar um pouco da história do Brasil, do nosso Brasil, para vocês. E eu peço que vocês continuem firmes, não desistam, porque a vitória é certa, tá? E vocês estão de parabéns por estarem firmes e continuando com essa garra de continuar. A educação de jovens e adultos, como eu já disse anteriormente, ela passou por várias modalidades, né? Antigamente já foi Madureza, depois Movimento Brasileiro de Alfabetização Mobral e supletivo nível 1, que era da primeira à quarta série, e nível 2 da quinta à oitava série. E depois foi e assim por diante. Hoje, inclusive, temos até o nono ano, né? Foi as mudanças políticas do nosso Brasil. E eu quero aqui estar deixando uma mensagem, né, do nosso Paulo Freire, o grande percussor da educação, o Paulo Freire, que dizia assim: defender o conhecimento através da educação é instrumento do homem sobre o mundo, e toda essa ação produz mudança.
e, portanto, não é um ato neutro, mas o ato de educar é um ato político. Tudo bem, queridos alunos? Fica aqui esse pensamento, né, do percussor, grande percussor da educação, Paulo Freire, para vocês, e continuem firmes, né? E mais uma vez, muito obrigado pela atenção dispensada e, e estamos aí, tá? Muito obrigado e parabéns, muito obrigado mesmo, tá? Por estarem, pela atenção que vocês me deram no decorrer desse estágio online, mesmo sendo online, mas foi feito com dedicação e amor para vocês. Muito obrigada.